E aí galera, Vinão na voz, juntamente com o Yuri. Fala galera, Yuri aqui na voz também. Gente, nós estamos aqui para gravar um episódio em conjunto para falar um pouco sobre esperança. Mas antes disso eu gostaria de pedir algumas coisas para vocês. Se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscreve aí, mano. Tá aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Ativa o sininho de notificações para você ser notificado logo. Intérprete zica. Comenta também, tá um ponto-chave aí que você identificou, gostou. Nosso Instagram, _Diário de um Pecador, também vai estar aqui na descrição se você quiser seguir o link direto, mas nos segue lá também, pra gente nos comunicar e interagir melhor. Hoje a gente vai falar sobre esperança, aqui no nosso especial de Páscoa, né? Nós estamos no mês de Páscoa, de ressurreição de Cristo, e a gente vai falar um pouco a respeito desse tema, vai trazer algumas opiniões, algumas coisas que a gente tem a respeito, né? E eu tava conversando com o Yuri antes de a gente fazer esse bate-papo, né? E aí ele trouxe uma coisa bem legal, que quando a gente vai pesquisar o que é esperança, né? Tá falando assim que esperança é um sentimento de quem vê o possível e a realização daquilo que se deseja. Então, cara, é um sentimento daquilo que você enxerga que pode ser possível e daquilo que pode se realizar conforme aquilo que você espera, que você deseja, né? E eu, já para começar, eu queria perguntar pro Yuri, né? A gente tem... Nesse mundo, falando sobre esperança, a gente tem algumas divergências ou até a gente tem algumas opiniões sobre naquilo que a gente espera. Eu gostaria de perguntar, Yuri, sua esperança, você, nesses últimos tempos, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Primeiro, onde que você acha que as pessoas hoje, principalmente os jovens, têm depositado a esperança deles, no caso? E eu queria que você falasse sobre a sua esperança, aquilo que você pensa sobre qual que é a sua visão. Fala galera, então, assim como a gente estava falando, o que é esperança? É esperar algo futuro, ter confiança de que algo bom vai acontecer. E o que eu vejo hoje, pelo menos na nossa juventude, nas pessoas que são até um pouco mais jovens que a gente, que elas têm depositado a esperança delas em coisas e pessoas que, assim como a palavra fala, é confiar em uma coisa boa. Talvez não seja uma coisa boa no que elas têm botado a sua esperança. E isso traz um anseio, traz coisas que elas esperam daquelas pessoas, e talvez essas pessoas, essas coisas possam decepcionar ela. Então nossa juventude tem colocado sua esperança em ídolos como youtubers. Então, nossa, vou seguir aquele youtuber famoso e tudo que ela dizer é lei. Então ela fala, não pessoal, você tem que ser assim, palavras motivadoras, e aquela pessoa começa a acreditar nessas palavras. Só que essas pessoas são falhas, e alguma hora essa pessoa vai falhar, porque vida de Instagram, vida de YouTube só mostra coisas, vamos dizer assim, que são mentiras, né? Tipo, só mostra coisas como se a vida fosse um espetáculo sem tristeza, sem decepção alguma. E a vida não é assim. A vida, ela traz decepções, ela traz tristezas. Então a nossa geração hoje, ela tem colocado sua esperança em pessoas, ídolos, coisas, talvez no seu trabalho. Tem vivido uma esperança falsa de que, não, eu já sou chefe no meu trabalho, nada mais pode acontecer comigo, e eu tô confiante aqui que minha vida já é perfeita. E respondendo a segunda pergunta do Vinão, a minha esperança está em Jesus Cristo. E a gente vai estar falando um pouquinho mais, mas a minha esperança em Jesus Cristo é algo que, diferente das outras pessoas, Jesus, ele não falha. Então, eu tenho uma confiança em uma pessoa que nunca vai me decepcionar. Eu tenho uma esperança de que Jesus Cristo virá, levará a sua igreja. E isso eu tenho que confiar e acreditar, porque Deus, ele não mente. Então, eu me esvazio de mim mesmo, eu não vivo mais ansioso, eu não vivo mais pelo amanhã, mas
eu creio numa esperança, e isso que é a fé. Você espera tendo uma certeza. Essa é a minha esperança hoje. Assim, quando você estava falando sobre essa esperança em pessoas, né? Eu fiz um episódio a respeito de expectativas, né? E frustração, como lidar. Vai estar aqui no card, aqui desse lado aqui, eu acho que é desse lado aqui. Mas sobre a gente muitas vezes nos frustramos porque nós esperamos demais às vezes das pessoas, né? Eu acho que tem sido um erro muito grande, né? Então, quando a gente olha para, sei lá, a gente coloca. Eu sempre dou de relacionamento porque eu acho que é o mais simples, né? Quando a gente deposita demais a nossa expectativa naquela pessoa, a nossa esperança de que ela vai suprir alguma coisa que eu não tenho, é isso, né? A gente sempre, falando de pessoas, né? A gente sempre coloca a esperança na pessoa errada. Você disse, cara, minha esperança é Jesus. E entendendo a pessoa de Jesus, eu acho que a gente precisa colocar... Mas é difícil, né? É difícil. Assim como o Yuri falou, eu também compartilho, cara, a nossa esperança é Jesus, né? Nós lemos na Bíblia tantas coisas sobre, cara, vitória, sobre a gente vencer os nossos ídolos, como o Yuri falou, a gente vencer os nossos inimigos, mas a gente precisa ter uma coisa, né? E o Yuri vai discorrer um pouco mais, mas eu gostaria de falar sobre essa desesperança que a gente tem no mundo, né? Cara, guerras acontecendo. Acho que a pandemia ela foi um problema muito grande, né? A gente ficou mais de 2 anos na incerteza de tipo assim, cara, e se eu pegar o Covid, né? E se acontecer alguma coisa, a gente estava aqui no Brasil, e se essa guerra chegar até aqui, o que vai acontecer com a gente? Só que hoje, a gente olhando para a situação do mundo, tem tanta coisa acontecendo, e hoje a gente sabe que a gente tem essa esperança, né? Nós cristãos, a gente sabe, né? Jesus, nós temos essa esperança. Mas eu queria perguntar para você, cara, se isso é fácil, se você acha para você, tá? Você acha que é fácil manter essa esperança? Você acha, como é que você lida com tudo isso, né? Com o que vem acontecendo, sabendo que Jesus é a sua esperança, mas quando você olha para o mundo, assim, o que você percebe, o que você vê? Então, assim como eu disse, né, que a nossa esperança é Cristo. E primeiro, para eu ter esse conhecimento que eu posso tudo no nosso Senhor, foi uma caminhada, assim, né? Porque a gente, quando entra na igreja, o pessoal sempre fala, não, Jesus é bom, Jesus pode curar, Jesus pode fazer, só que a gente não acredita de todo o nosso coração, porque a gente não se entregou verdadeiramente a Cristo. E a partir que nós temos uma caminhada com Ele, nós vamos acreditando, sabendo quem é a pessoa de Cristo, nós vamos confiando cada vez mais nele. Então, uma esperança verdadeira, uma esperança que sabe que irá acontecer, é quando nós conhecemos quem vai fazer e nós conhecemos as circunstâncias. Então, por exemplo, assim, nós temos uma caminhada com Cristo. Então, assim como vai dizer nas epístolas, primeiro você começa ali com o alimento mais fraquinho. Então, você vai tomar um leite ali e tal. Então, você vai começando a ler a palavra e você vai lendo questões que são mais básicas. Então, quem é o nosso Salvador? Quem morreu por nós, tal. Então, aí você vai se aprofundando mais na palavra e eu sempre digo, né? Que aí depois você vai comendo a comida mais madura, você vai comendo aquela feijoada, aquele baião de 2 ali, mais pesado. E você vai conhecendo o Deus mais profundo. Você vai tendo um relacionamento com Ele e cada vez mais você vai confiando. E Deus falou para nós não termos esperança nas coisas do mundo, porque esse mundo já jaz do maligno. Então, por exemplo, quando nós vemos guerras e coisas, é a palavra de Deus se cumprindo, porque Deus falou que esse mundo teria guerras e veria boatos de guerra, de pandemia. Quando entrou a pandemia e muitas pessoas que tinham dinheiro em, vamos dizer assim, em bancos, já tiraram porque estavam com medo do que ia acontecer, pessoas perderam emprego. Mas nós vemos que muitas pessoas também não perderam sua fé, tentaram agir de outra forma, porque
a sua esperança não estava nas coisas materiais. Então, ela confiava em Deus que ia suprir, perfeito. ela confiava em Deus que ia suprir aquela necessidade. Então, se ela perdeu esse emprego, ela acreditava que talvez Deus daria um novo emprego, ou uma pessoa traria alimento para aquela pessoa naquele dia, iria ajudar no aluguel, porque a confiança dela estava em Deus, não nas coisas deste mundo. Acho que Colossenses fala, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então acho que é isso que o Yuri falou e eu compartilho do mesmo, né? O que está acontecendo no mundo, diversos problemas, é que a gente não vai ficar citando os problemas, porque se a gente for analisar, a gente for colocar no papel, existem vários, né? Vou colocar aí, fome no mundo, guerras acontecendo, acho que é o princípio das dores, né? Mas quando o Yuri fala sobre essa questão de depositar nossa esperança em coisas materiais, eu acho que é tipo... Não sei, talvez eu não vou saber bem explicar, mas é como se, tipo assim, se eu precisasse de alguma coisa, eu sei que existe Deus, mas talvez algumas pessoas, elas se fecham a sua esperança, o seu coração, e elas colocam outra coisa no lugar de Deus, né? Acho que Salmo 20, versículo 7, fala assim: uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Então acho que é isso que ele falou, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em que tem bons investimentos, uns confiam que tem boa segurança, tem bom emprego, tem boas coisas, mas a nossa esperança realmente tá em Jesus, né? Indo para a parte final disso, a gente não quer nos alongar a respeito, mas trazendo para esse sentido de Páscoa, né? Eu queria começar a falar, e o Yuri também, a gente vai falar um pouco sobre a respeito da esperança que Cristo nos traz, né? Principalmente nos dias de hoje, mas trazendo isso desde antigamente, né? Então a gente estava falando um pouco a respeito do povo de Israel, né? O Yuri, se ele quiser, fica à vontade para falar. Mas a gente estava falando do povo de Israel, né? Vivia cativo, escravo, não tinha fé, não tinha esperança, mas eles, por meio de Deus, né? Eles encontram um refúgio, uma esperança, um alívio. Isso vem se perpetuando ao longo do tempo. A gente vai ver isso também na morte e crucificação, né, na ressurreição de Jesus. Jesus, ele morre e aí passam-se 3 dias e os discípulos, né, ali, os apóstolos, eles estavam, meu Deus, ele não vai voltar mais, Jesus, não. Tipo assim, passou 3 dias, né? Tipo assim, Jesus não volta mais. Só que quando Jesus aparece para eles, Jesus mostra até para Tomé, olha, Tomé, tá aqui minhas mãos, meus pés. E os discípulos veem aquilo, é como se uma chama acendesse, né? E eu queria saber de você a respeito disso. Como é que a gente pode começar a pensar mais sobre esse sentido de esperança, né? E começar a levar isso para as outras pessoas. Nós vemos, que nem você comentou, né? O que era, vamos dizer assim, a Páscoa antigamente, né? Era a celebração do êxodo do povo de Israel, quando eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida, né? Então eles estavam ali, cativos no Egito, escravos, e Deus, ele quer libertar aquele povo. Então, chega um certo dia que Deus, ele tinha uma promessa sobre aquele povo, que eles herdariam um novo lugar, uma nova terra, só que aquele povo estavam escravos. Então, Deus, ele liberta aquele povo, e a Páscoa, naquele momento, significa isso. Quando vem a última praga, que viria um espírito e mataria todos os primogênitos e animais, aquelas pessoas deveriam pintar com sangue de animal as bordas da sua casa para que aquele espírito não entrasse. E quando Jesus morre, praticamente ele está fazendo a mesma coisa. Ao invés daquele animal que seria morto, Jesus se entregou no lugar do nosso pecado, ele nos protegeu. Então nós devemos colocar a nossa esperança nele. Porque assim como o povo de Israel, que
que acreditava que o Espírito não entraria na sua casa para levar o primogênito, Jesus Cristo ele já morreu por nós e não somos mais escravos desse mundo. Mas agora Deus ele nos chama para sermos filhos. A Páscoa é isso, é a nossa esperança. E como você falou, os discípulos, passou 3 dias e eles acreditavam que quando Jesus falava que o reino estava próximo, eles acreditavam que Jesus traria um reino físico mesmo, no meio daqueles judeus. Que seria um reino que talvez os judeus, eles teriam um reino massivo, assim, que eles seriam um reino físico, com soldados, destruir, exatamente, matar todo mundo. Mas não, Deus, quando ele fala sobre o reino, ele fala sobre a cultura do reino, sobre coisas do alto, na qual aqueles discípulos ainda não tinham visão, eles não tinham a esperança ainda do que iria por vir. A esperança deles talvez estavam nisso, de que viria um reino. Então quando Jesus morre, naquele momento, aqueles discípulos se dispersaram, a esperança meio que se esfoi. Só que Jesus Cristo, ele venceu a morte e ressuscitou. Ele tirou a chave lá do Hades. Isso aí vai para outro dia. E hoje ele é a nossa esperança, porque ele já venceu a morte. E hoje, no nosso dia de Páscoa, nós celebramos exatamente isso. Não a morte, mas a ressurreição de Cristo. Porque ele é a nossa esperança. É muito, muito louco isso, né? Porque eu fico num misto de alívio e de talvez preocupação, né? Porque, cara, Cristo morreu, a gente sabe dessa esperança, mas muitas vezes a gente esquece disso ou a gente deixa de lado, né? Mas o ponto de atenção, e principalmente nesse episódio de Páscoa, cara, a pergunta é: eu posso crer no amanhã? A resposta é sim. Assim como os discípulos, assim como os apóstolos, que depois de 3 dias mesmo, achando que Jesus iria voltar ali, talvez eles perderam a perspectiva, e talvez você tenha perdido, né, essa sua esperança, essa sua fé, essa perspectiva de que coisas boas podem acontecer. Mas o que a gente quer falar, cara, tem de bom ânimo. Além de Cristo ter vencido o mundo, ele pode sim suprir tudo aquilo que você tem, ele pode tirar todas essas amarras que nos prendem, né, muitas vezes de ter fé. Então, cara, Cristo ele morreu, Cristo ele venceu, ele ressuscita, e nós temos a esperança, né? Nós falamos Maranata, hora vem Senhor Jesus. Então a gente vai ter a esperança maravilhosa e gloriosa de que Cristo ele vai voltar, vai resgatar a sua igreja, vai estar eu e o Yuri lá jogando bola naquela nuvenzica lá do céu. Nossa, ruas de ouro. Ruas de ouro. Vamos, cadê? Ó, eu ia falar, vamos ostentar, mas não somos deste mundo, somos do outro. Mas no outro vai ter, né? Riqueza. Okay. No outro mundo vai ter riqueza. Vai ter riqueza. Enfim. Isso vai aparecer. Não, pode continuar. Mas é isso. Gente, aqui nosso primeiro episódio junto. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí fica um ponto, né, de incentivo para você. Queria incentivar você a compartilhar, levar um pouco dessa palavra de esperança para as outras pessoas. Agradeço a presença do Yuri aqui. Tamo junto. Espero que a gente grave mais episódios assim. Fica um pouco mais longo, mas, você pode sim tirar esse tempinho para você assistir ou ouvir. Quer falar alguma coisa, Yuri? Você tá ali no trem, coloca seu fonezinho aqui, conecte-se. Aliás, você perdeu o tempo que eu tenho da minha casa pro trabalho é 1h30. Daria pra assistir já uns 5 episódios ali do Diário de um Pecador. de Diário de um Pecador. Então 20 minutinhos ali, nada. Já comenta aí também qual é o motivo da sua esperança. Nossa, perfeito. Deixa lá no Insta também. Desafio. Vamos abrir uma caixinha de pergunta lá, qual é a sua esperança? Você já deixa lá também, porque pode gerar novos episódios. E é isso, galera. Nossa esperança é Cristo. Boa. E ele não falha. Só isso, não falha. Tá bom pra você? Tá bom. Gente, então fica o desafio aqui, comenta aqui qual tem sido a sua esperança ou qual é a sua esperança, deixa aqui nos comentários. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas e de possíveis temas lá no Instagram pra você
interagir com a gente também pode responder lá, né? Nós ficamos por aqui. De novo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, dê o like, deixa o like, gente. Se você também não gostar, coloca aí eu não gostei, mas enfim, interage, eu acho que você vai gostar, né? Porque... tá ligado? Né? E também, cara, se inscreve lá no nosso Instagram, Diário de um Pecador, para você que tá ouvindo aí nas plataformas de streaming, né, digitais também. Segue a gente aí por onde você está nos escutando. Vem pro YouTube, gente, para você ver o nosso rostinho aqui, as Projeto nossas novo nosso aí. fisionomias. Tamo junto. Lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Nós ficamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Diário de um Pecador. Mais um diarinho pra nós aí. Precisa falar mais não, irmão.